Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o Victor Pagani, que é supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Bom dia, Victor. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. A gente vai falar com o Victor sobre um estudo realizado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostrou, o estudo é sobre a inflação por faixa de renda, não é isso, o Victor? Mostrando que, em termos absolutos, a faixa de renda média alta apontou o menor índice de inflação acumulado em 12 meses, algo em torno de 9,7%, embora o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo tenha registrado uma deflação de 0,68% no mês de julho. O grupo de alimentos e bebidas seguiu com alta de preços. Sua avaliação desse estudo do IPEA, por favor, Victor. Bom, Rafael, esse é um indicador do IPEA que mede a inflação por faixa de renda e ela demonstra que essa desaceleração da inflação ela foi mais benéfica à população de renda média alta, né? E, por outro lado, não beneficiou tanto a população de menor renda, né? Isso ocorreu porque, em que pese a queda do preço de alguns produtos, né, que compõem a cesta de consumo, né, aferida para se chegar na inflação média, o preço dos alimentos não cedeu, né? Então o preço dos alimentos continuou aumentando e como o peso, né, das despesas com alimentação no orçamento das famílias de menor renda é maior, então nós tivemos uma queda menor da inflação para essas famílias, né? Então a gente tem o índice de inflação, né, que eles analisaram, que é o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, que ele mede a inflação considerando um orçamento familiar mensal, né, das famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então a gente observa que isso é uma média e o impacto efetivo, concreto, né, nas famílias, ele não é homogêneo, né? Então famílias de menor renda são mais afetadas por alta de preços da alimentação e as famílias de maior renda são mais afetadas por outro tipo de consumo, né? Então, aumento de passagens aéreas, aumento de transporte por aplicativos, né? Mensalidades escolares, itens que não tem tanto, não fazem parte, né, da cesta de consumo das famílias mais pobres. A gente vê aqui, segundo o IBGE, que, por exemplo, a inflação do leite longa-vida, o aumento no custo do preço do leite longa-vida chegou a 25,46% e leites e derivados 14,06%, um grupo que pressionou muito o resultado da inflação. E outro dado que eu acho importante, a gente está destacando aqui também, Victor, é que as taxas de deflação apresentaram um índice de 0,85% para o segmento da renda média e de 0,34% para a classe de renda muito baixa, de menos, né? 0,34%. Ou seja, as taxas caíram muito mais para o segmento de renda média por conta desses fatores que você apontou aqui, né? Exatamente, né? Eu acho que o principal fator é que essa desaceleração da inflação ela se deu, sobretudo, pela queda do preço dos combustíveis, né, e da energia elétrica, e o preço, quem utiliza mais, né, a questão do combustível é quem tem carro próprio, né? Então é a classe média. As famílias mais pobres que
usam transporte coletivo, por exemplo, não foram tão beneficiadas, né, não foram beneficiadas por essa redução. E a alta do preço dos alimentos, né, que segue pressionando o orçamento, sobretudo das famílias com menor rendimento, né? E aí, Rafael, acho que é importante a gente destacar que essa alta de preço dos alimentos, ela é consequência, ela é resultado de decisões políticas tomadas pelo atual governo, né? Então, o atual governo esvaziou a Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, então esvaziou os estoques reguladores de preço dos alimentos, né, que serviam tanto para garantir um preço mínimo para o produtor, mas também para estabilizar o preço em momentos de volatilidade, de alta, né, para o consumidor, né? O governo também tirou recursos, né, do programa de aquisição de alimentos, que tem um papel fundamental de escoar a produção da agricultura familiar, reduziu o orçamento também dos programas de assistência técnica ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar, e todas essas políticas têm como resultado, né, uma alta do preço dos alimentos, né? E aí a gente vê isso num contexto de elevado desemprego, de queda da renda da população, tem gerado, inclusive, o aumento da insegurança alimentar e da fome no país. E mesmo com o governo colocando seu pacote de bondades eleitoreiras, é sempre bom a gente deixar claro o aumento do Auxílio Brasil, aumento de R$200, mesmo esse aumento já foi corroído pela inflação, que continua ainda muito alta, principalmente por conta disso que você apontou para a gente, né, o Victor, que é o aumento no custo do preço dos alimentos. Exatamente. A inflação, em que pese essa pequena desaceleração que houve, né, no último mês, ela segue acima de 10% no acumulado em 12 meses, né? Então segue num patamar muito elevado, né, sendo puxada principalmente pela alta do preço dos alimentos e num contexto em que o mercado de trabalho segue com taxas de desemprego patamares muito altos, né, com desalento elevado, subutilização da força de trabalho e queda da renda, né? Então a gente tem inflação alta com queda da renda e isso leva ao aumento da insegurança alimentar, né? A gente, desde o governo Temer, não tem mais aumentos reais do salário mínimo, né, que cumpria uma função importante aí para reduzir as desigualdades, né? Então, o que nós temos vendo, e a inflação, né, e esses dados que o IPEA apresentou na sexta-feira passada confirmam, um aumento da desigualdade social no país, também por meio da inflação. Pois é, eu fico lembrando sempre daquela música já antiga, né? Enquanto isso, os de cima sobem, os de baixo descem. E para a gente mudar essa modificação, para mudar essa situação, essa realidade, a gente pode, no dia 2 de outubro, colocar o nosso voto em programas que procurem efetivamente diminuir as desigualdades, né, Victor? Com certeza, né? Acho que garantir, né, o combate à fome, a soberania alimentar, a retomada da política de valorização do salário mínimo, o incentivo à agricultura familiar, né, tudo isso ajuda a reduzir a desigualdade, né, para que a gente construa um país mais justo, né, mais solidário, menos desigual, com menos pobreza e
as eleições que se avizinham são determinantes para que a gente consiga superar esse quadro, né, que estamos vivendo. Outro dado que eu estou vendo aqui, Victor, por exemplo, a redução do preço dos combustíveis para as famílias de maior renda só foi anulada na deflação por conta de uma alta de 8% nas passagens aéreas. Ou seja, é muito triste a situação dessa classe que está por cima da carne seca, né? É importante também que elas compareçam na tributação, no imposto de renda de verdade, né? Assim, isso, né, além de colocar os pobres no orçamento, né, é preciso colocar os muito ricos no imposto de renda, né? Então, é preciso também uma reforma tributária, né, que estabeleça uma tributação justa, progressiva, para que quem tem a maior capacidade contributiva contribua mais, né, e que a gente possa, com isso, isentar, desonerar as famílias, né, trabalhadoras de menor renda. Então, a questão da reforma tributária, né, que simplifique, claro, a tributação, mas que também passe a taxar, a tributar mais, né, a renda e os grandes patrimônios e menos o consumo, é fundamental para que a gente tenha um país mais justo. E a gente sempre reforça aqui, né, Vitor, que não basta o eleitor votar para os cargos executivos que representem essa mudança nesses modelos econômicos, mas também para os cargos legislativos. É importante que deputados e senador que sejam eleitos nessas eleições de 2 de outubro também estejam comprometidos com essa mudança, porque senão fica muito difícil, por exemplo, fazer uma reforma tributária como você levantou e apontou aqui, né? Exatamente. Eu acho que é fundamental mudar o governo, né, a presidência da República, né, o poder executivo, mas a gente sabe que a maior parte dessas transformações depende do novo governo ter maioria no Congresso Nacional. Então, é fundamental também eleger senadores, deputados, né, comprometidos com um projeto de país menos desigual, né, mais solidário, mais justo, né? Então, todas essas medidas vão passar pelo Congresso Nacional, né, que seja a revogação da emenda constitucional 95, né, que limita os investimentos em políticas públicas, uma revisão, né, dos marcos regressivos da reforma trabalhista, retomada das políticas de segurança alimentar, todas essas precisam de uma maioria no Congresso, então é fundamental, muito importante, na hora de votar, a gente atentar para os candidatos majoritários, né, ao Executivo, mas também aos deputados que estão comprometidos com o interesse dos trabalhadores. Agradecer a participação do Victor Pagani aqui no Jornal Brasil Atual. Um forte abraço para você, Victor. Boa semana. Forte abraço, boa semana. Conversamos com o Victor Pagani, que é supervisor do escritório do Diese em São Paulo.